Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo. E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O papo de domingo de hoje é porque os espíritas ou espiritistas são os últimos chamados. Acontece, né, que a doutrina espírita ela tem muita informação. Todas essas informações, por causa dos espíritas, os espiritistas são os últimos chamados. Então vamos entender essas informações e vamos entender por que eles são os últimos chamados. A doutrina espírita ela começa no século XIX, então ela começa lá nos Estados Unidos, na família Fox, onde essa família toda noite escuta uns barulhos e um dia os barulhos vão aumentando, ela se comunica com esses barulhos, né? Eram espíritos, né, um espírito se comunicando com ela. E então eles fizeram um código. Qual seria esse código? Cada batida era uma letra e depois formaram uma palavra. E aí o espírito explicou para eles que ele tinha morrido nessa casa para os ex-donos, né? E essa história começou a percorrer lá nos Estados Unidos, né? Aí um juiz quis saber do filho dele que tinha falecido. Aí essa família Fox explica, né, através das palmas que elas faziam. Então e aí era o código das letras e das palavras. E as irmãs Fox ficaram nos teatros batendo as palmas e se comunicando com os espíritos. Aí esses fenômenos vai até a Inglaterra, mas num período curto e vai para a França, né, onde que as mesas giravam, falavam, e a burguesia francesa naquele período se divertia com isso, né? E uma pessoa muito séria, o pedagogo Allan Kardec, ele começa a pesquisar sobre por que as mesas falavam, né? Giravam. Era interessante para ele. Então já tinha desenvolvimento de mediunidade. Até tem uma história de um barão. Esse barão, ele tinha um instrumento, através desse instrumento ele curava as pessoas. Então já aí começa a ter a mediunidade de cura, de efeitos físicos, né? E aí o prefeito fala para esse barão, para ele botar esse aparelho lá perto das plantas, quem tocasse nas plantas para ficarem curados. Então tinha uma pessoa que estava com problema de saúde, ele foi tentar curar, mas não conseguiu com esse aparelho, então ele dorme. E aí já começa a mediunidade, ser descrita a mediunidade de sonambulismo, né? Então o espírito dele sai do corpo e cura ele. E então Allan Kardec ele estava querendo saber, né, mais essa história. Então o espírito fala para ele, conta uma história de Allan Kardec, que Allan Kardec lá na França, no período de Júlio César, ele foi um sacerdote dos druidas, né? E Júlio César mandou matar esse sacerdote dos druidas. E aí começa a comunicação de Allan Kardec com o espírito do Júlio César. E o Júlio César, mais tarde, ele vem encarnado como Napoleão Bonaparte I. Então o objetivo de Napoleão Bonaparte I era de que divulgar, ficar mais fácil quando Allan Kardec trouxesse as informações sobre a doutrina espírita. Mas só que Napoleão Bonaparte I ele toma um rumo diferente, né? E vai ser um Júlio César II, né? Então ele não fez o que tinha que fazer.
E aí o Allan Kardec, ele acha muito bonita essa história, né? Então ele passa a se chamar Allan Kardec, né? Então ele escreve o primeiro livro, e nós temos assim, o Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros, né, que Allan Kardec escreveu. O primeiro o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto o Céu e o Inferno, e o sexto, a Gênesis. Então, quando ele escreve o primeiro livro, em 18 de abril de 1857, esse livro ele tinha que passar por uma censura para ser liberado ou não, para a própria doutrina ser liberada. Naquele período, vivia uma ditadura na França, né, no século XIX, e quem ditava as ordens era a Igreja Católica. Então esse livro passa para a censura do bispo, o bispo aprovava ou não. Então o bispo aprovou, né? Então a doutrina não se tornou uma religião, uma doutrina clandestina, né? E a doutrina espírita, ela é a revelação, é o Consolador prometido, né? Então Jesus está trazendo esse Consolador prometido. A doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma religião. O Livro dos Espíritos é uma filosofia. O Livro dos Médiuns é uma ciência. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma religião, né? E aí nós temos 3 revelações na doutrina espírita. A primeira é a revelação de Moisés, né, com os 10 mandamentos. A segunda revelação é Jesus com o Evangelho. A terceira revelação é o Espiritismo, a ciência moral, né? Quando a gente fala de ciência, a gente está falando de ciência espírita e não de ciência humana, né? Então, por isso que a doutrina espírita é uma ciência. O Livro dos Médiuns é uma ciência que fala dos espíritos, né, que fala de mediunidade, que fala dos médiuns, tudo isso é uma ciência, que fala, né? Então, é nesse contexto. O Céu e o Inferno também, que fala do mundo espiritual e o mundo material, né? Então, são essas 3 revelações. Então, todas essas informações, né, que nós temos. Agora, a doutrina espírita não é ortodoxa. Ela não para só nas informações trazidas por Allan Kardec. Ela continua. Então, ela vai para a França, mas ela vem dar frutos, né, assim, no Brasil, né, onde ela vem vingar no Brasil, a doutrina espírita. Então já começa um movimento aqui pelo nosso governador espiritual, que é Ismael, né? Ismael já começa a trabalhar no Brasil a doutrina espírita. Ele faz um trabalho com vários espíritos, começa a trabalhar em cima de Bezerra de Menezes. E aí vem vários espíritas, né? Aí vem Chico Xavier, Divaldo, aí vem os espíritas, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila, Joana de Ângeles, e outros espíritos, né? E outros espíritas, espiritualistas, médiuns, né? Que dão a continuação da doutrina espírita. E aí, com todas essas informações que se tem, os espíritas e os espiritistas são os últimos chamados. São os últimos chamados porque nós estamos numa transição planetária. Nós estamos no final da transição planetária. Nós estamos indo para onde? A partir de 2057,
para um mundo de regeneração, saindo de prova e expiação. Então, são esse grupo, né, que são chamados, são os últimos chamados agora, são os espíritas, os espiritistas. Por quê? Os filósofos, os sábios, os chefes de igrejas, né, foram já chamados, as outras escolas religiosas também, e agora por último são os espíritas, né? Chamado para quê? Para praticar o bem, para se rever dos seus erros, para se preparar para um mundo de regeneração e também levar adiante a obra do Senhor, né? Por isso que somos obreiros do Senhor. Então, é nesse contexto. Então, não tenho mais nada para falar sobre isso. Então, no próximo papo de domingo, é como nós vamos descobrir o verdadeiro espírita. É o verdadeiro cristão, ou espiritista, né? Seja de qualquer, eu vou colocar como espírita, mas seja de qualquer escola religiosa, né? Eles são cristãos. Então, como descobrir o verdadeiro espírita, o espiritista, o cristão, a cristã, né? De que forma? Mediante a sua obra. Todo bem que ele faz, nós estamos descobrindo que é o verdadeiro, né? Então, no momento eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido, de eu ter levado a informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais esse papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.